Boa tarde. Olá, Telmo, boa tarde, como é? Tudo bem? Está tudo bem contigo, David? Consegues Também. ouvir-me bem e ver? Ótimo, olha, estás a ver? Hoje já se consegue ver bem, já te estou a ouvir Pronto. bem. É a prática permite depois criar melhores condições. E também, deve ter sido também a nível energético, não é? A primeira live é sempre mais tensa. É verdade, é verdade. As primeiras vezes são sempre as mais difíceis. Então vamos começar? Sim. Pronto, então antes de mais quero dar as boas-vindas e quero agradecer David por ter aceito o convite de participar na live. Para quem não sabe, eu nas últimas semanas falei sobre o assunto Organite na minha página e achei interessante uh, criar esta comunicação e conhecer um bocado mais sobre o projeto do David, que é a Pura Energia Portugal. Então, antes de mais, vamos apresentar-nos os dois projetos. O meu projeto é Mensagens das Estrelas, é um projeto que consiste em canalizar mensagens de mentores espirituais com o intuito de trazer informação importante e relevante para, para o momento presente. Então, este é um projeto que eu comecei há uns meses e estou muito feliz em ter-o abraçado porque acredito que ajuda a vida de muitas pessoas. E então, Isso é ótimo, estás a abraçar um dom e não teres medo de partilhar com mais pessoas esse dom. sim, e quando abraçamos um medo que anteriormente tínhamos, acabamos por curar uma parte de nós e isso é ótimo. Queres falar então Boa. um bocado também do teu projeto? Sim, olha, o meu nome é David Oliveira e sou a pessoa que está aqui por trás das criações na Pura Energia Portugal. Sou também terapeuta de Magnified Healing e Light Healing e Uhum. juntei duas das áreas que eu amo bastante, que é a parte da arte e da cura. E nesse sentido consegui juntar estas duas áreas na criação destas peças de trabalho energético chamadas orgonites. Muito bem. Então vamos começar com algumas perguntas sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito interessante e que podemos tirar muito conteúdo sobre. Então, como é que começaste o teu projeto e o que te fez querer seguir esse caminho? Então, ah, assim de uma forma simples e depois posso entrar um pouco mais aprofundado. hum, Uhum. Esta parte da criação das ferramentas de trabalho energético vem por um insight durante as minhas práticas de elevação vibracional diárias. Ou Uhum. seja, eu pedi por algum tipo de insight que me pudesse auxiliar naquele momento da vida e que me pudesse mostrar algo que eu pudesse fazer em termos de ir de encontro ao meu propósito de vida, mas também me pudesse auxiliar a nível financeiro para ter um pouco mais de liberdade e de estabilidade. Uhum. Um, foi engraçado que eu estava numa fase da minha vida que estava a ir até, se calhar, ao fundo do buraco. Uhum. E tinha terminado um emprego estável, tinha terminado um relacionamento, Uhum. fui de certa forma obrigado, ninguém é obrigado, mas a voltar para a casa dos meus pais. Por um lado, não foi uma obrigação, foi uma bênção que eles puderam me auxiliar naquela fase difícil da minha vida e ter um teto para me abrigar foi ótimo. Uhum. Mas, como voltei para um espaço que era meio tóxico, comecei outra vez a afundar-me. Isto porque eu já tinha as minhas práticas diárias, já trabalhava com Magnified Healing, já
tinha deixado de beber, tinha deixado de fumar e voltei para um espaço que me conhecia como eu era antigamente. E então estava praticamente tudo igual, estás a ver? Tipo, as mesmas pessoas a fazer as mesmas coisas, tudo a tentar me puxar para o mesmo ponto onde eu estava quando eu tinha saído dali. E eu estava a começar a afundar-me outra vez, a nível energético. Já não fazia as minhas práticas diárias, nem nada, até que houve um dia que eu comecei a praticar novamente. Eu gosto bastante de Kundalini Yoga e exercícios de respiração e outro tipo de trabalho energético como o Magnified Healing e o Light Healing. E isso ajuda bastante a elevar a vibração. E durante essas práticas, por assim dizer, eu pedi por insights para que me pudesse indicar o que é que eu podia fazer para sair da merda onde eu estava, por assim dizer. E então começou-me a vir à ideia imagens destas peças, porque eu já tinha visto na internet, só que nunca tinha feito. E então eu achei um bocado estranho e houve um dia que eu resolvi apostar porque estava-me a começar a vir cada vez mais vezes as ideias de criar este tipo de peças, estás a ver? E eu assim, bem, se este tipo de peças, olha o David, hey David, what's up? Olá, David. I know that you don't speak Portuguese, but, well... E então foi engraçado que começaram a vir insights de criação destas peças e eu resolvi apostar. Tinha resina em casa, Uhum. que era de um projeto que era para ter feito no passado, só que depois não tinha feito, em termos da minha área, que era energias renováveis, mas eólica. E então aproveitei que tinha lá a resina e comecei a apostar na criação destas peças. E depois começou a fluir daí. Tipo, ao início foi assim um bocado mais difícil por causa de não ter tanta confiança em mim mesmo, não é? E tipo, se aquilo funcionava ou não, não é? Sim. Tipo E mesmo a uma cena. informação que foste colecionando, a informação que foste ganhando Sim, e durante o tempo. até depois de começar a trabalhar comigo mesmo, estás a ver? E de perceber-me que realmente havia ali uma parte energética que estava a ser trabalhada através destas peças. E até de pessoas que depois mandavam a adquirir algumas peças e davam-me algum feedback. Pessoas também com algum tipo de intuição e até de mediunidade, que também me Uhum. foram dando algumas dicas ao longo do tempo. E então comecei a ter mais confiança em mim mesmo e isso depois começou a expandir. Mais pessoas vieram também de encontro a mim e também porem-me em novas situações de fazer novas peças e fazer novas coisas e tentado a Sim. ser uma bênção, até nesse sentido. Às vezes o mais difícil é dar o primeiro passo, mas assim que damos o primeiro passo, É verdade. o segundo vem, o terceiro, o quarto, estás a ver? E tipo, Começa tudo é a fluir. importante nós confiarmos no nosso ser superior ou até nos nossos guias. Isto porque, Uhum. no meu caso, eu acredito que existe algo superior, que está num patamar mais elevado a nível vibracional. Que nós não somos somente o físico, nós somos muito mais do que somente o corpo físico. E então, nesse sentido, nós também podemos pedir auxílio aos nossos guias, aos nossos mestres e até mesmo ao nosso ser superior, que eu acredito que existe uma entidade Sim, a sim. nível vibracional que está conectada a cada um de nós e que não padece como o corpo físico. E então, nesse sentido, todos nós podemos pedir por insights e até por auxílio em momentos que nós estamos menos bem para nos indicarem o caminho. Pois é preciso dar o primeiro passo, foi o que eu fiz na altura e apostei, Uhum. tal e qual como a parte de Magnified Healing e de Light Healing foram um tipo de. São, dois, são duas práticas de cura e de reequilíbrio energético, tal e qual como o Reiki, que trabalham ao Uhum. nível da energia do corpo. Que eu comecei a apostar, mas comigo mesmo. Eu comecei a aprender a trabalhar a nível de cura energética em mim. Uhum. E comecei somente comigo, percebes? Porque foi algo que eu estava a precisar e realmente foi uma benção ter aprendido estas Uhum. práticas, tanto Eu Magnified também Healing tenho como experiência em Reiki, então também costumo fazer a mim e tenho gatos e costumo fazer também aos meus gatos e eles ficam muito mais relaxados, mais calmos e é fantástico, sim. claro, é ótimo. E então é interessante que a dada altura foi-me colocada a questão se eu não queria também começar a pôr para os outros.
algo que eu só estava a trabalhar em mim, até com as pessoas com quem eu estava na altura, tipo, em termos de relacionamento e assim, percebes? Uhum. E, de certa forma, senti-me à vontade para, ok, sim, porque não? Já que eu me sinto bem com estas práticas, está a funcionar comigo, vou também pôr para os outros. E daí também ter começado depois a fazer sessões a nível de terapias para com o outro, auxiliar também o outro na sua elevação e reequilíbrio energético. E também a dar formações na parte de Magnified Healing. E, Isso é muito bom. as coisas acontecem sempre connosco e depois, se nós começarmos a ver os nossos frutos, também podemos partilhar com os outros. Às vezes as pessoas hum, acham que têm que curar o mundo, mas ao fim e ao cabo nós temos que trabalhar em nós. Olá, Sim. Mariana. Boa Tá tarde. lá. E é isso, a força interior deve ser primeiro feita de dentro para fora, que é a curar as nossas feridas e aí conseguimos depois também expandir ó, para quem está ao nosso redor. Força mais. Pronto, então relativo quando terminas uma peça, qual é a sensação? Como é que te sentes quando terminas uma peça de organito? Pá, para mim é brutal, meu. Sim, é uma sensação Eu de. termino uma peça, quando eu termino uma peça, acho que é uma sensação hum, de concretização, percebes? Porque hum, eu gosto bastante da parte do processo criativo. E então, o processo criativo para mim é, é como se fosse uma meditação. É algo que para mim me dá entusiasmo, percebes? E então é interessante que quando eu termino uma peça, sinto-me bastante bem. E às vezes não é assim tão linear, especialmente quando são peças por encomenda, porque não há um tempo certo para a criação de uma peça, percebes? E então, quando eu consigo terminar uma peça, eu, boa, brutal. Exato. E relativamente a uma peça, qual é que foi para ti a mais desafiante que construíste até agora? Então, uh, eu acho que até certo nível, as peças em si, elas não são desafiantes, porque eu gosto bastante do processo criativo. E Uhum. então, eu, quando encontro algum tipo de dificuldade ou alguma coisa que eu não sei bem como é que é de ultrapassar, a minha mente começa logo a criar a solução para isso. E isso é algo que a mim me entusiasma e me deixa hum, a querer mais. Percebes? Mas agora, por exemplo, o que eu acho mais difícil às vezes é mesmo o tempo não ser linear, percebes? Ou seja, quando eu estou a criar uma peça que é encomendada e que às vezes até a própria pessoa não sabe o que quer, eu tenho que me conectar com a energia da pessoa para conseguir ir de encontro àquilo que ela precisa trabalhar. Então, não é propriamente algo que eu já tenho programado. Quando é algo programado e é sistemático, é mais fácil e então eu consigo criar uma peça do princípio ao fim relativamente rápido. Mas, por exemplo, quando é algo específico para uma pessoa, às vezes não é tão linear e aí pode criar alguma dificuldade, Uhum. salvo seja, não é difícil, mas sim em termos de tempo, pode não ser tão linear. Tanto posso demorar uma semana, como posso às vezes demorar um mês. Às vezes Exato. É um processo de poder pesquisa. ser mais, percebe? Porque posso não ter comigo aquilo que é para trabalhar com a pessoa. E, por exemplo, às vezes a peça pode já estar dentro de um orçamento, percebes? E então eu, por exemplo, com aquilo que eu tenho, já perceber mais ou menos o que eu posso fazer. Mas, por exemplo, se for algo que eu não tenho, hum, às vezes pode ser um pouco mais difícil porque tanto pode aumentar o preço ou não. Porque imagina, se eu tiver a utilizar um cristal que custa 200 euros, eu não posso vender uma peça a 100. Claro. Né? Até nesse sentido, acho que
em termos de dificuldade, às vezes não ser tão linear na criação da própria peça em termos de tempo ou daquilo que eu poderei fazer, mas também isso pode adverter do facto de eu estar equilibrado a nível energético e emocional, percebes? Porque todos nós temos às vezes problemas que vão ocorrendo ao longo do tempo e que podem deixar-nos um pouco mais em baixo ou até em desequilíbrio energético. E Pois então, é. se for uma peça que seja para conectar com uma pessoa e depois trabalhar da melhor forma a peça a nível dos constituintes, seja dos cristais e dos metais, ou até mesmo dos símbolos a utilizar para trabalhar de melhor forma a energia da pessoa, pode não ser tão linear porque vou precisar de me equilibrar a mim mesmo para Uhum. conseguir ir de encontro à pessoa. E então às vezes pode haver alguma dificuldade nesse sentido, porque depois a própria criação da peça não me é difícil porque eu gosto bastante deste processo criativo, sabes? Eu acho que Sim, e até certo nível é um dos meus relativamente, superpoderes. relativamente a isso, também é uma boa pergunta, que é como é que é feito todo esse processo de construção do organito? Então, hum, para, para a criação de uma orgonite é preciso três componentes básicos, Uhum. que é a resina, Pois. cristais e metais. Mas dentro dos cristais, há um tipo de cristais que é fulcral na criação destas peças, que é cristais piezoelétricos. Uh, Praticamente todos da família do quartzo. Uhum. E isto porque, por exemplo, posso ter aqui uma peça, imagina, dentro de uma peça, elas até podem ser todas bonitinhas e não sei o quê, mas se não tiverem quartzo, eh, não têm o mesmo efeito de reequilíbrio como deveriam ter. Percebes porquê? Por exemplo, como é que isto funciona? Isto, pronto, porque é tudo um conjunto, a resposta, não é? Isto atrai energia eletromagnética, reequilibra essa energia eletromagnética e reenvia energia eletromagnética para o espaço envolvente. Uhum. Atrai energia eletromagnética porque tudo o que é material orgânico vai atrair energia eletromagnética. Reequilibra energia porque os cristais que estão na peça vão auxiliar a reequilibrar essa energia, especialmente os cristais piezoelétricos, como o quartzo, e depois os metais fazem com que essa energia eletromagnética seja repelida e seja reenviada para o espaço envolvente. Então, como é que a energia eletromagnética vai ser reequilibrada? Os cristais de quartzo, sob pressão, criam uma descarga elétrica. Por exemplo, nós, nos isqueiros dos fogões, ou até, por exemplo, neste aqui, consegues ouvir este clicar. Eu sei. Este clicar é o quê? É um pequeno martelo que está a bater num cristal de quartzo e esse cristal de quartzo vai criar uma descarga elétrica, daí ser um cristal piezoelétrico. E então, Ah, dentro das peças não sabia. de sobrenidos, a resina, ao secar, vai comprimir o quartzo, que vai fazer com que o quartzo esteja sempre a vibrar. Ou seja, a gente não vê, mas a nível molecular o quartzo vai estar sempre a vibrar. E a estrutura molecular do quartzo é das estruturas mais equilibradas que existem à face da Terra. Ou seja, a nível molecular, o quartzo é um cristal bastante equilibrado. Por isso é que ele, por exemplo, faz hexágonos. E se nós se formos a ver, por exemplo, na natureza, as Uhum. abelhas, quando fazem as colmeias e assim, fazem hexágonos por causa de melhor organização do espaço e não sei o quê. Ou seja, o próprio quartzo tem uma estrutura bastante equilibrada. E então, a energia eletromagnética, quando é atraída, o quartzo, como está a vibrar, vai reestruturar essa energia eletromagnética que é atraída, reequilibrando essa energia eletromagnética e depois é reenviada para o espaço envolvente, porque os metais é um material não orgânico, então vai repelir a energia eletromagnética. Uhum. É interessante é que estas peças é possível trabalhar diversas áreas a nível de cristaloterapia. Ou seja, a energia eletromagnética que é dissipada pela peça vai ser influenciada pelos constituintes
presentes na própria peça. Ou seja, se eu colocar cristais que vão trabalhar a parte do chakra cardíaco, ou até cristais que vão trabalhar a parte da abundância financeira, como a pirito, outros cristais, ou até mesmo proteção a nível espiritual, psíquico ou energético, Uhum. essa vibração desses cristais vai ser também dissipada na energia eletromagnética que é dissipada pela própria peça. Um, e então, até nesse sentido, é bastante interessante que quando uma pessoa vê uma peça que chamam orgonite, mas depois não tem estes três constituintes da resina, dos cristais e dos metais, pode Uhum. pensar duas vezes, especialmente se não tiver quartzo. Ou seja, se por exemplo nas descrições das peças as pessoas não comentarem que tem quartzo, porque o quartzo ou cristais piezoelétricos são fundamentais para o bom trabalhar deste tipo de peças, seja ametista, citrino, quartzo leitoso, quartzo fumado, quartzo hialino, pronto. Ou seja, tem que ser cristais piezoelétricos, porque os outros constituintes também está tudo bem, ter estátuas, ter um monte de coisas que até as pessoas podem pôr lá, e nesse sentido eu sou bastante apologista que as pessoas devem experimentar e criar peças novas, porque também é bom explorar este tipo de tecnologia que ainda não está a ser tão explorada, e nesse sentido eu concordo que seja explorado com várias coisas. Não sou muito apologista de fechar em categorias que tem que ser um rácio específico de material disto, daquilo e do outro, porque depois Claro. já entra muito naquela coisa quadrada, tem que ser assim, porque senão não funciona. Não, também não sou assim, mas E acaba por a limitar nível dos cristais, a sua potencialidade. sim, mas a nível dos cristais piezoelétricos eu acho que é fulcral, porque nesse sentido é uma dos constituintes primordiais deste tipo de peças, os cristais piezoelétricos. Depois tudo o resto vem por adjacência a nível cromático, com as cores que podem ser utilizadas também para trabalhar outro tipo de energia, os próprios formatos das peças. Pode ser uma peça para fazer um colar, pode ser em termos das pirâmides. Por exemplo, eu tenho três tipos de pirâmides que faço, que é a de Keops, é um tipo Uhum. de pirâmide com o rácio da pirâmide de Keops, que se encontra em Gizé, no Egito. E depois faço também tetraedros regulares, que são um tipo de linguagem da própria natureza, e até este tipo de de pirâmide vai trabalhar a energia do fogo, porque é um Uhum. sólido platónico que está interligado com a energia do fogo, e uma pessoa pode também trabalhar a energia do fogo com as diferentes formas que depois que se constroem as peças. E também tenho este tipo de peça que é uma pirâmide núbia. Ou seja, é um tipo de pirâmide que foi criada na Rússia e também tem outro tipo de energia inerente a elas. Agora que estou aqui a pegar nisto, por exemplo, isto é uma das coisas que eu também faço, que tem a ver com a criação das próprias peças, que é os moldes das peças. E então, até nesse Uhum. sentido, é interessante que é possível criar peças específicas para uma pessoa, consoante aquilo que ela quiser trabalhar, a vários níveis. E isso também é uma liberdade que eu gosto bastante, que é ter a possibilidade de criar diferentes moldes para as peças que eu vou fazendo. Né? Sim. É muito interessante o que tu até agora explicaste. Sobre o processo de inspiração, como é que funciona esse processo para criar as orgonites? Hum, por exemplo, se for uma peça que eu esteja a criar por vontade própria, muitas das vezes deixo-me guiar também pelas fases em que nós estamos, ou seja, Uhum. conjugações planetárias ou até mesmo portais energéticos que estejam abertos, que eu possa trabalhar uma energia em específico daquela altura, porque, por exemplo, se houver um tipo de conjugação a nível energético que esteja a potencializar
o trabalho com a energia do coração. Se calhar vou trabalhar em termos de constituintes alguns cristais que tenham a ver com a energia do chakra cardíaco, ou até mesmo Uhum. se houver o potencial para trabalhar a parte da abundância financeira, ou até de amor próprio, de expansão de consciência, de enraizamento. Gosto bastante de utilizar a parte das conjugações planetárias que estão no momento, porque eu acho que a nível vibracional isso também fica imbuído nas próprias peças. Tal e qual como, por exemplo, eu também condiciono a nível vibracional certas músicas que estão durante o processo de cura das peças, ou seja, as peças quando estão a secar, eu ponho músicas que vão trabalhar a nível energético a própria peça, porque Sim, a sim. resina tem água. Quando eu misturo a resina com o endurecedor, a água evapora. Então é como se ficasse um imprint também a nível vibracional da música que está a tocar, ou seja, hum, a música em Hertz, em vibrações diferentes na escala de Hertz, pode também alterar a nível molecular a própria água. Eu também acredito que isso aconteça nas orgonites, quando elas estão a secar e a água está a evaporar, é como se a água ficasse com um imprint da própria vibração que eu coloco a tocar. E, Sim. por norma, se eu tiver a criar eu próprio, é assim, mais por insight, por intuição e dando asas à parte criativa, podendo fazer diferentes símbolos ou até mesmo diferentes conjugações a nível de cristais e metais. Mas quando é uma peça em específico para alguém, eu Uhum. tento-me aperceber mais ou menos o que é que a pessoa quer trabalhar e então parto daí. Eu posso escolher depois diferentes cristais que vão de encontro àquilo que a pessoa quer trabalhar, ou então se as pessoas não souberem muito bem aquilo que querem trabalhar, estiverem um pouco sem saber o que é que querem realmente fazer fluir na sua vida, porque às vezes nós temos entraves e outras coisas, eu Claro. peço aos meus anjos e arcanjos, seres luz de proteção, guias e mestres ascensionados, que se conectem com os anjos e arcanjos, seres luz de proteção, guias e mestres ascensionados das próprias pessoas, para me indicarem e direcionarem qual o melhor caminho a tomar na criação daquela peça, tanto a nível de constituintes de cristais, como depois de metais e até mesmo de simbologia, porque é possível também trabalhar símbolos para trabalhar determinadas coisas que a gente queira trabalhar, seja a nível de proteção ou de expansão. Então, tenho essas duas vertentes. Ou me deixo guiar pela minha intuição e então dou asas à minha criatividade e vou fluindo nas novas coisas que vão aparecendo e aceito e bora lá para a frente, porque também é algo que me dá a tusa, por assim dizer, Uhum. esta parte de criar uma coisa nova e tal, não sei o quê. Ou Exato. então tento ir de encontro àquilo que a pessoa precisa para criar uma peça que realmente vá trabalhar a nível energético aquilo que a pessoa está a necessitar naquele momento. Uhum. Tinhas falado sobre os símbolos que existem nos organitos. Eu achei interessante agora abordarmos, ou melhor, explicares aqui uma organito que tu tens aqui na tua página. Deixa-me ver se eu consigo mostrar. E gostava que pudesses explicar o simbolismo dessa organito tua. Aquela que mostraste no outro dia Sim, tem sim, sim, este. sim. Exatamente, é esta aqui. Quem consegue ver? Uhum. E depois, por exemplo, eu no outro dia acabei por não comentar tudo dessa peça. Falei só acerca do próprio símbolo, que é um Triskelion, que me foi encomendado uma vez por um cliente que queria trabalhar a nível de proteção psíquica, porque ele Sim. tinha um grau de mediunidade que estava a explorar e estava a começar a explorar, então precisava de algo para trabalhar a nível de proteção psíquica e energética, contra Pois. ataques. Então ele pediu-me se eu podia fazer este símbolo. E eu por acaso, consegui fazer o próprio símbolo, fiz um molde e criei o símbolo que ele queria em específico, porque é possível criar este tipo de Triskelion, isto chama-se um Triskelion, é um símbolo celta de proteção. Ou seja, é um símbolo que já tem alguns milhares de anos, que está direcionado para a parte de proteção energética. Ou seja,
É interessante que, para além dessa parte de proteção, que está a falar na parte histórica e assim, Uhum. houve uma altura que fizeram umas fotos a este tipo de símbolo com um tipo de câmara fotográfica chamada curling photography, que é um tipo de câmara que consegue captar a energia eletromagnética à volta dos objetos e das pessoas. É como se tirassem uma fotografia à tua aura, ao teu campo eletromagnético, por assim dizer. Não é bem a aura, porque não está ali com a Pois, discernir as várias cores, como numa leitura da aura ou assim, mas consegue tirar uma foto ao campo eletromagnético à volta da eletromagnético. peça. Então foi engraçado que eles viram que existe um campo eletromagnético natural à volta deste tipo de peça. Ou seja, este tipo de peça naturalmente cria um campo eletromagnético à sua volta. E é interessante que, por exemplo, este tipo de peça, uma pessoa pode olhar para isto e pensar que isto aqui é uma coisa pronto, natural, mas e que foi inventada por alguém, mas não, isto foi somente uma consciencialização de algo que vem de, da flor da vida. Ou seja, nós, em termos de geometria sagrada, existe uma coisa que é a flor da vida, que na sua totalidade são 64 esferas. E este símbolo aqui também se consegue encontrar dentro da própria flor da Uhum. vida. Ou seja, hum, a dada altura, isto é como se fosse também ancient knowledge, ou seja, conhecimento antigo, em que o próprio símbolo tem uma conotação energética que foi começada a utilizar e que é utilizada para proteção, mas também pode ter mais potenciais. Mas que eu sei é que tem uma conotação a nível de proteção energética e psíquica, que foi inventada pronto, lá pelos celtas, E é engraçado mas isso. que... Tu falaste também da geometria. Também há uma geometria muito Espera, na natureza. e, Diz, e diz. outra coisa, por exemplo, nessa peça em específico, tem a utilização de cobre vermelho. Ou seja, é um tipo de cobre que tem uma camada de proteção, que isto foi uma coisa que eu não te disse no outro dia, mas que agora reparei, que tem uma camada de proteção à volta do cobre vermelha. E então é interessante que essa própria peça, a nível de cromoterapia, depois vai estar a trabalhar o nosso chakra base, o nosso primeiro chakra, porque tem Uhum. essa conotação de ligação ao vermelho. Ao vermelho. Então, interessante que também vai estar a trabalhar depois a parte do primeiro e segundo chakra, inevitavelmente. Estás a ver? E até a pessoa que adquiriu essa peça, por exemplo, pode utilizá-la num bolso para trabalhar a nível do primeiro chakra, por causa de também ter essa conotação do vermelho e da cromoterapia, ou realmente, por exemplo, ter essa peça a nível de trabalho energético durante uma prática e de olhar também para essa cor para haver uma ligação com o primeiro chakra e também trabalhar a nível de reequilíbrio o primeiro chakra. Mas ias a Uhum. dizer a nível de... Sim, sim, tu estavas a falar de geometria. Também notei que há também uma geometria que chama-se a Fibonacci, que é uma geometria que se encontra muito nos caracóis, aquela, ah, como é que se chama? A espiral. Espiral. Sim, a espiral. E também há muito também nas flores, e é uma geometria que também existe muito. E também é interessante. Sim, o rácio de ouro também é utilizado, por exemplo, lá nessas pirâmides de Quéops, em Gizé, e até Uhum. mesmo na Grécia, e ao longo de toda a cultura antiga, eles utilizavam esse rácio por causa da sua beleza natural, ou seja, é uma linguagem da própria natureza que Uhum. nós começámos a perceber e depois também a utilizar. E realmente tem uma conotação a nível energético, que é uma coisa que eu acho bastante interessante, que é, e a dada altura me foi transmitido, porque eu não sabia isso, e então só depois é que eu me apercebi. Eu, as primeiras peças que eu fiz, como eu faço os moldes, Uhum. eu criei uma pirâmide normal, ou seja, cortei quatro triângulos em vidro e fiz um molde de uma pirâmide. E depois comecei a fazer algumas peças. Mas depois, houve uma rapariga que eu conheci com um grau de mediunidade bastante alto. Uhum. E ela, quando tocou na pirâmide, porque depois também dava assim tudo contente, né? Também Uhum. queria alguns feedbacks das minhas peças e não sei o que. Ela disse assim: Olha, utilizaste o rácio de ouro? E eu: Não, mas olha, vais ter que começar a utilizar. Pronto, eu Pois. fiquei assim um bocado a ler, porque
Eu já me tinha vindo isso à ideia, percebes? Só que eu pensava que era difícil, por causa de as coisas todas que eu teria que fazer e não sei o quê, mas ao fim e ao cabo foi a melhor coisa que depois me foi dita, porque realmente eu depois aprendi a fazer os moldes com o rácio de ouro e as peças a nível energético mudaram completamente. Eu vejo as pessoas a criar pirâmides sem ter o rácio de ouro e isso vai prejudicar a nível energético a própria peça. Não quer dizer que, por exemplo, não haja orgonites com outros formatos. Não é? Por exemplo, eu também eu tenho estes anjos aqui que eu faço que São muito bonitos. não é propriamente uma pirâmide que tenha o rácio de ouro, mas em termos das pirâmides, eu sinto que há uma diferença. Tanto, por exemplo, eu olho para uma pirâmide que não tem o rácio de ouro, mesmo que tenha um monte de coisas bonitas lá dentro e não sei o quê, cristais e tal, a nível energético, eu não sinto a mesma harmonia de uma pirâmide que tenha o rácio de ouro, seja de Quéops ou a Núbia. Quer dizer, porque tanto a de Quéops como a Núbia também têm as duas o rácio de ouro. Apesar de, por exemplo, da Núbia ser uma coisa muito mais alta, não é? A nível de altura, por exemplo, dá para ver que é bem diferente, não é? É, muito grande. Mas a nível energético, as duas têm o rácio de ouro nelas, estás a ver? De uma forma diferente, mas todas as duas contêm. E então é interessante que há muita treta por aí, só mesmo para fazer dinheiro. E às vezes vale mais investir mais algum dinheiro e comprar alguma coisa que seja bem feita do que estar até às vezes a gastar até mais e ter algo que depois pode prejudicar a nível vibracional, porque realmente existe uma diferença. Pois. E eu também sinto isso das peças que eu fazia para as peças que eu agora faço. Então, só para dizer o quê? Que sim, realmente quando existe essa utilização do rácio de ouro nas peças, ou seja, em simbologia ou até mesmo no próprio formato das peças, existe uma conotação vibracional associada a esse rácio de ouro, seja a nível de simbologia como também de peça em si. Os próprios símbolos também podem ter uma assinatura vibracional bastante interessante de trabalhar, como por exemplo, eu agora há um tempo atrás, eu ainda não coloquei na minha página, só vendi alguns na altura quando saiu, mas eu fiz várias peças interligadas com o Arcanjo Miguel. Estás a ver? Ou seja, Uhum. a nível do símbolo, que é um sigil, é um símbolo que é feito através de uma rosa com as letras hebraicas, em que a ligação das letras Micael, em hebraico, faz este símbolo, estás a ver? E então é possível nós também trabalharmos com os arcanjos através da simbologia associada a eles, ou até mesmo de cristais. Por exemplo, aqui tem a cianita azul, que está interligada com o arcanjo Miguel, mas o próprio símbolo dá para interligar com a energia do Arcanjo Miguel a nível de proteção ou até mesmo para nós comunicarmos com as ordens de anjos e arcanjos. Porque, a meu ver, eu acredito que existe muito mais do que aquilo que nós aprendemos na escola. E então é Exato. interessante que, se existe a destruição, também existe a criação. É como se fossem as duas faces da moeda. E se existem entidades ou seres que estão interligados com a parte destrutiva, também vai haver seres ou entidades que estão interligadas com a parte da expansão, do crescimento e de proteção. E nós conseguimos Exatamente. realmente também trabalhar com diferentes seres através disto, da criação de peças com diferentes símbolos. É como, por exemplo, com as runas, ou assim, nós também podemos utilizar a simbologia das runas para trabalhar as energias específicas interligadas com essas runas. Estás a ver? Uhum. Muito bem. Uhum. Então, podes falar agora um bocadinho sobre as tuas peças personalizadas, organitos? Sobre as minhas peças personalizadas? Sim. Eu, por exemplo, eu vi algumas muito interessantes na tua página, inclusivamente uma que era
acho que era, mas não sei se era um tubo, mas pelo menos tinha um formato e depois tinha aquela simbologia da flor, acho que é da flor da vida, em baixo. E mesmo os anjos que tu fizeste também achei muito interessante. Se quiseres, podes partilhar. Sim, por acaso eu acho que até nesse nível dos anjos, eu ainda não vi para aí pessoal a fazer anjos. Por acaso é engraçado. E que eu, os anjos eu senti que era para trabalhar essa conotação a nível de proteção espiritual. Uhum. E é interessante que comecei também a encontrar e a coletar alguns cristais geradores com o tamanho dos anjos. Ou seja, por exemplo, os anjos são assim mais pequenos, não é? Por exemplo, nós conseguimos encontrar geradores grandes, mas eu como coleto também cristais, Uhum. isto quer dizer, quando eu estava na Serra da Estrela, eu agora estou a viver em Lisboa, mas quando estava na Serra, e aqui também vou à procura de outros cristais, mas também estou aqui há pouco tempo, ainda tenho que explorar melhor aqui a zona, mas eu quando vou a coletar cristais, eu peço para que todos os cristais que queiram auxiliar na elevação vibracional do planeta Terra e da humanidade se apresentem em mim. Então começaram a aparecer cristais pequenos, geradores, mas pequeninos, que eu consigo colocar aqui no centro dos anjos. E então é como se o anjo tivesse um coração que está sempre a vibrar. Porque como é um cristal piezoelétrico, a orgonite funciona como as outras, mas como está no coração, é como se fosse o coração do próprio anjo, estás a ver? Uhum. Então é interessante que estas peças aqui têm uma energia mais subtil, mas também trabalha a nível de reequilíbrio energético, percebes? Então é interessante que estes anjos apareceram também do nada e eu, ok, vou comprar este molde, mandei vir e assim foi, porque eu acho que já nem há à venda este tipo de molde dos anjos, já tentei encontrar, acho que vou ter que fazer alguns moldes eu próprio, porque não Uhum. consigo encontrar. Mas a nível das peças, por exemplo, como estavas a falar, eu gosto bastante de dar asas à criatividade. Isto são alguns exemplos. Eu tenho que fazer mais porque isto é como se fosse um memorando. Uhum. Eu comecei a fazer experiências com o cobre e comecei a criar alguns símbolos. E então, por exemplo, este símbolo que aqui está vem da flor da vida, ou seja, de, desta, destas, desta conjugação das 64 esferas, nós conseguimos tirar este símbolo aqui, que é o fruto da vida. Aliás, se fosse há uns séculos atrás, eu estar-te a mostrar isto aqui era o suficiente para me matarem, porque isto aqui é um tipo de conhecimento ancestral que era só dado às elites. Então, isto, por Pois. exemplo, isto chama-se fruto da vida. Isto é como se abrisse um portal energético e dá para trabalhar a nível de proteção e de cocriação de uma forma bastante intensa. E eu estou a dizer intensa porque realmente existe uma conotação energética àquele símbolo que eu também ainda não percebo muito bem, mas que é bastante interessante de trabalhar. Eu trabalho a diferentes níveis também, aquele símbolo. Não somente de uma forma pequena, assim para pôr dentro dos colares, mas também de uma forma maior, já te mostro. Uhum. Para colocar, por exemplo, dentro das pirâmides, em que este é um tipo de altar para colocar os geradores, estás a ver, no centro da própria peça, e que este fruto da vida é bastante interessante de explorar a nível energético, porque tem uma intensidade de cura brutal. Quer dizer, cura, às vezes as pessoas têm medo dessa palavra cura, mas pronto, reequilíbrio ou de trabalho energético, ou seja, este tipo de Exato. peças, como trabalha a nível de reestruturação energética e depois reenviam a energia para o espaço envolvente, nós também temos mais energia. Então é importante nós termos a noção de que onde colocamos o nosso foco é para lá que a energia flui. Ou seja, se há Verdade. mais energia, também é importante nós trabalharmos essa energia da melhor forma. Ou seja, conseguirmos ter consciência de que nós criamos a nossa realidade e que se nós também temos mais energia, também podemos colocar essa energia para aquilo que nós queremos e focar naquilo que nós queremos criar na nossa realidade. Ou seja,
É isso. Eu, por acaso, já ofereci algumas destas peças a pessoal amigo e depois que me vieram com coisas a dizer isto está muito intenso e não sei o quê. Também, pronto, mas as pessoas também, as coisas vêm até nós quando nós precisamos trabalhar com elas. Só que às vezes as pessoas não querem sair da sua concha, não querem ver aquilo que faz doer, não é? Aquilo que nos magoa, aquilo que faz criar as emoções mais densas. Às vezes nós não queremos ver. E então mantemos isso tudo fechado dentro de nós e isso faz com que a gente não avance, não é? E este tipo de peças vai nos auxiliar também a reequilibrar a energia e a Sim, eu limpar. posso Mas partilhar a à minha medida, experiência. à medida que se vai limpando, só para comentar, à medida que se vai limpando, as coisas também vêm ao de cima para serem libertadas. Estás a ver? E então é interessante que estas peças também auxiliam nesse sentido, de poder vir ao de cima aquilo que é preciso ser limpo para realmente nós conseguirmos libertar e avançar no nosso caminho, para irmos de encontro ao nosso verdadeiro propósito de vida, porque nós estamos aqui todos é para isso, encontrarmos o nosso propósito de vida. Não é somente Sim, para sim. encontrar um trabalho, para pagar contas e para estarmos infelizes. Não. Se realmente existe um ser superior que está interligado com este corpo físico e que esse não padece como o corpo físico e realmente nós somos um veículo para percorrer aqui este planeta, para aprendermos mais, para conseguirmos evoluir e crescer, é bom que a gente possa aproveitar este tipo de ferramentas também para fazer isso mesmo, para crescer, evoluir, expandir, auxiliar o outro, mas acima de tudo auxiliarmos-nos a nós mesmos. Pois, se nós conseguirmos auxiliar a nós mesmos, também vamos conseguir auxiliar o outro, porque depois o outro vai perguntar: mas o que é que tu andas a fazer, meu? Estás diferente? Deixaste de fumar, deixaste de beber, então, mas o que é que andas a mandar? Assim, não, fazes prática, o que é isso? Tal, né? É isso mesmo. Inicialmente, quando eu descobri as orgonites, eu pensei em adquirir uma com a intenção de. Pronto, a orgonite, uma das funções dela é canalizar as energias. Canalizar não, é absorver, não é? Absorver energias É eletromagnéticas. atrair, Atrair, absorver tem a sim. conotação de manter É dentro, que eu não é? engano sempre. Não, não, não há problema, não, não te enganas, porque há muita informação na internet. Por isso é que é bom também nós explorarmos e até Exatamente. descobrirmos mais. Não vai absorver, vai Atrair, atrair. sim. Vai haver uma atração. Atrair as energias eletromagnéticas e essa foi a primeira intenção pronto, que eu quis já adquirir. Mas depois comecei a usá-la mais para meditação e ajudou-me a longo termo trazer mais clareza mental e sem dúvida é uma ferramenta que se nota que ela está a fazer um trabalho constante. Sim, e até tu, na tua área de canalização ou de trabalhar a nível de insights para Uhum. poderes dar auxílio ao outro, é bom que também tenhas ferramentas que podes utilizar para te reequilibrar a tua própria energia. Não é? E Exato. então, até nesse sentido, estas peças é normal que tenham vindo até ti. Porque se tu, a dada altura, começaste a pedir por auxílio Uhum. em relação a alguma coisa no teu caminho para te auxiliar, não é? Estás a ver nesse sentido? É normal que tenham aparecido as orgonites. É. Atraímos Olha, eu já sei tudo. que já falta para aí uns 10 minutos, não é? No outro dia, Sim, sim, a fomos a outra vez. mais, mas Sim, força, e mais coisas. podemos chegar então às perguntas e respostas. Se as pessoas que estão a seguir, se tiverem algum interesse em fazer alguma pergunta sobre o David com o tema das orgonites, ou acho que seria uma forma de enriquecer mais a live, agora nestes últimos minutos. Sim, ou até mesmo tu, porque agora isto tem um delay. Porque se também se tiveres mais alguma pergunta, podes perguntar, porque as pessoas agora estão a ver também já ouviram. E aliás, até depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, ou seja, Sim, porque eu sei que também há pessoal que podem não estar agora durante o live, mas depois vão ver o live. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tenha criado alguma dúvida ou até mesmo algum tipo de pergunta, podem fazê-lo depois na parte de baixo do vídeo, porque o vídeo vai ficar gravado desta sim. vez. Na secção dos comentários. Desta vez vai ficar. Pronto, acho que é basicamente isto. Agradeço ao David pela presença, pelo seu fantástico trabalho na criação de Organitos. Eu
admiro imenso o teu trabalho e é isso. Gratidão. Desejo imenso sucesso. Boa, grato eu, Telmo, pela possibilidade de também poder partilhar com mais pessoas aquilo que eu estou a fazer. Acho que o teu trabalho também é uma cena espetacular. Estares a apostar nisto, eu sei que nem sempre é linear, porque às vezes vamos bater contra paredes sociais, a nível da família que vai estar ali, o que é que estás a fazer? Vai, mas é trabalhar, isso não é nada, não sei o quê. Por isso, também grato a ti por estares a apostar em ti e naquilo que tu achas que também podes pôr para o mundo como Sim. algo para auxiliar os outros, mas tendo em conta que é bom é que te auxilies a ti primeiro, Uhum. percebes? Ou seja, na parte, ok, trabalhar com os outros é bom, mas é sempre bom trabalhar com nós mesmos primeiro. Sim, Ou sim, sim. Eu seja, posso partilhar não isso. haver, Eu tive não uma haver fase, pressão tive em um relação aos ano, outros, mas trabalhar contigo, estás a perceber? tive um ano ou dois a explorar, pronto, este dom, que é canalizar mensagens de mentores. Eu tive um ano praticamente a ter um contacto próximo com o meu mentor para saber os passos a seguir, os meus bloqueios, e só mesmo quando eu me senti mesmo que deveria partilhar aos outros comecei a fazer, que foi nestes últimos meses. Então Sim, é um tudo pouco uma mais de fase. confiança, não é? E Sim, eles a sim, dizerem, põe para o mundo, põe para o mundo, shop e shop. exatamente. Esta do Shop e Shop também tem muito que se lhe diga. Uma amiga minha que está na América, que, olha, também por causa dela, que eu agora estou em Lisboa, que ela assim, pá, não, não, olha, mas é decidido aí, porque realmente eu estava num sítio mais denso, e então surgiu a oportunidade, e olha, há 2 meses e tal que também estou a viver em Lisboa, estás a ver? E, tipo, parece que vim para a frente de batalha, ainda meio desorientado a nível energético, mas também as coisas estão-se a orientar e às vezes uma pessoa pensa, ok, tenho práticas diárias, consigo trabalhar a nível energético, reequilibrar-me assim, mas depois o universo, Deus ou o teu ser superior também te põe assim, ok, estás equilibrado, então olha, agora vais para um sítio completamente desequilibrado, que é para ver se ainda te equilibras ainda mais. Exato. Agora estás mais forte e já consegues Tentado a ultrapassar. ser, tentado a ser bastante intenso, porque há boa energia eletromagnética no ar por causa de, pá, e até a nível de Sim, muitas antenas. densidade, mais pessoas no meio e assim, então às vezes é um pouco mais difícil de reequilibrar, estás a perceber? Mas está a ser bastante bom e até nesse sentido é ótimo sair da zona de conforto, estás a ver? Sim, sim. Porque É na se zona, nós não saímos da é nossa. fora da zona de conforto que uma pessoa cresce. É isso mesmo, são os testes. Bem É isso sim. verdade, é bem verdade. Pronto, Ora, então desejo um resto de um bom dia para ti e para todos que estão a seguir. E quem ainda não viu o live toda, depois poderá ver já ela gravada. sim, isso aproveitem para explorar algumas coisas aqui no canal da Pura Energia Portugal ou até mesmo no canal do Telmo, porque ele também agora está com um tema bastante interessante dos gatos Sim. e como é que os gatos É, auxiliam a reequilibrar a nível energético o corpo e a parte de libertarem, serem uns transmutadores de energia espetaculares. os gatos também Até são terapeutas. há uma grande diferença com os cães, porque os gatos eles conseguem transmutar, mas os cães é que absorvem. Os cães é que é mesmo absorver, eles não conseguem libertar como os gatos. E então é interessante, depois também posso falar nisso numa próxima, a diferença entre Sim, os cães e os gatos, porque os gatos também são transmutadores, sim, eles só também são. que eles é que absorvem muito, estás a perceber? Eles absorvem muito, não conseguem libertar como os gatos. Os gatos é tal, tal, estás a ver? Tipo, mas os cães não. E então, até nesse sentido, o Telmo agora também está com um tema bastante interessante dos gatos. E o pessoal que também não conhece o Telmo e que esteja a ver aqui no meu canal, vão até à página dele, auxiliem também no crescimento e na expansão, Eu porque agradeço isto também. acho que temos de ser uns para os outros. Sozinhos vamos rápido, mas juntos vamos longe. É E verdade. então, até nesse sentido, acho que Essa mais, frase, mais cada vez mais nós podemos auxiliar o outro. Às vezes,
se formos humildes o suficiente, dizer, ok, eu também posso auxiliar, mas acima de tudo também posso ser auxiliado e pedir ajuda também não é mal nenhum. Por Uhum. isso, força nisso. Mais uma vez, gratidão, Telmo, E eu também pela agradeço. oportunidade de estar aqui a falar acerca deste tema. Gratidão a todos vós que estão aí a ouvir desse lado, seja hoje ou no futuro próximo. E se quiserem contactar, tanto eu como o Telmo estamos abertos para as vossas perguntas, questões ou até Sim, mesmo trabalho energético, se alguém estamos sempre quiser. disponíveis. Então, gratidão Desde então. e até uma próxima. Gratidão.